Que bom estar celebrando esse momento presencial, a alegria de estar podendo retomar depois de 2 anos e meio, um evento aqui dentro da PUC, né, e com uma temática super, provocadora e inspiradora, né. Tenho a honra de estar fazendo parte de um painel super bacana que vai discutir a temática de comunidade e descentralização. Já nessa abertura, queria agradecer a todos os participantes em nome da PUC por estarem compartilhando seu conhecimento, seu ponto de vista. Mas dando andamento às atividades, eu vou fazer uma provocação em vocês a partir de uma inspiração que tem me tocado muito, que é exatamente esse conceito de comunidade. Me apresentando rapidamente, sou Gustavo Robicher, professor aqui da PUC, um entusiasta de processos de construção do futuro. Tá? A inspiração que eu trago para vocês, justamente na abertura desse painel, é que a gente olhe com mais cuidado o que de fato significa comunidade. E a minha provocação nesse primeiro momento, ou dessa inspiração, comunidade é fazer com, comunidade é somar, comunidade é unir pessoas. O ser humano é relacional. O ser humano, por várias razões, constrói comunidade, né? Mas é importante a gente entender o ethos das comunidades que estão sendo trabalhadas e estão sendo desenvolvidas e de que maneira a gente pode, na verdade, ter objetivos ou ter resultados mais estruturados. Eu vou começar algumas inspirações justamente para tentar desenvolver uma linha de raciocínio com vocês. A primeira inspiração, eu acho que a gente tem que olhar muito para a natureza, né? Eu estou trazendo justamente um conceito de mutualismo na natureza que é muito presente. Espécies diferentes, elas, na verdade, interagem e têm benefícios a partir dessa interação. Então, a interação gera frutos e gera frutos positivos. Trazendo um pouco para o mundo de negócios, né, o setor de seguros, a base do seguro, a base de uma indústria, que é uma indústria extremamente pujante, é baseada no mutualismo também, essa inspiração da natureza. Onde pessoas que têm riscos, têm situações que elas temem no futuro, elas compartilham recursos, elas constroem um fundo comum, e a partir desse fundo comum elas ajudam a superar a eventualidade da ocorrência desse evento. Quer seja um problema de saúde, quer seja um problema financeiro, quer seja um problema relacionado a um bem ou algum patrimônio que você tenha. A terceira inspiração que eu trago para vocês, e eu defendo isso como posição, e aí já combinando os dois conceitos da comunidade científica e a descentralização dos estudos e do desenvolvimento de vacinas, seria inimaginável a gente superar o desafio da forma como foi superado, e a descentralização foi importante, porque foram geradas alternativas complementares, que se não fossem essas alternativas, a gente não estaria no evento de hoje. Então, para a gente ver a potência que a descentralização tem, e a potência que a descentralização tem quando a gente trabalha associado com comunidade. O segundo exemplo, mais relacionado a negócios, né, quer dizer, se a gente volta lá ao advento da descoberta do pré-sal, se a gente não tivesse, e eram desafios tecnológicos imensos, na verdade, desafios que naquela época pareciam insuperáveis, até pela complexidade e pela dificuldade que eventualmente isso poderia ter. Então, empresas que naturalmente competiam numa indústria extremamente competitiva, passaram a colaborar e passaram a, na verdade, por meio de modelos de consórcio, por meio da integração com fornecedores, superaram esses desafios e hoje é um grande motor de desenvolvimento da nossa economia, baseado em modelos consorciados, baseado em comunidades que colaboram com um propósito comum. Já terminando a minha fase de inspiração, se a gente volta para o início da pandemia, se a gente não tivesse a ousadia de entender como universidade, que a gente precisava descentralizar e oferecer autonomia para os professores e para os alunos, para que eles se mobilizassem no entorno da transição para o ensino online, isso não teria acontecido em tão pouco tempo. Então, eu trouxe esses cenários de inspiração muito para que a gente pense qual é o papel da centralização e qual é o próprio papel da comunidade. Eu tenho algumas reflexões aqui a compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a descentralização, sim, pelos exemplos que foram dados, pelos casos que foram dados, ela é um indutor da aceleração, catalisador do processo. Então, quando eu preciso acelerar algo, a descentralização faz parte de uma estratégia.
Segundo ponto é o seguinte: grandes desafios podem ser enfrentados a partir de um modelo coordenado descentralizado. Descentralização não é descoordenação. Isso eu acho que é extremamente importante que a gente traga. E o terceiro ponto de reflexão que eu trago para vocês é que, na verdade, a gente precisa considerar, obviamente, dentro de um conceito de comunidade, os indivíduos, e muitas vezes regular, definir regras, e aprender que regras podem, de fato, ser trabalhadas e podem gerar os melhores resultados. Tem muito aprendizado e tem muita experimentação na descentralização. O ponto, agora caminhando mais para o mundo digital, né, e para o mundo de tecnologias, a fronteira entre o físico e o digital cada vez é mais transparente. Todo mundo aqui está conectado de alguma forma, quem está online, obviamente, está conectado, quem está presencial está conectado também, e está conectado e está dando atenção aqui para a gente. As iniciativas digitais, elas, pelo tamanho, pela velocidade, pelo impacto, elas acabam tendo uma responsabilidade cada vez maior. E essa responsabilidade, há uma demanda por mais transparência, para que a gente possa, de fato, confiar que aqueles modelos são modelos que a gente quer para o futuro, né? O segundo ponto, que é um ponto também importante dentro dessas iniciativas, quanto mais diversidade, maior é a potência que os relacionamentos e as interações trazem, as possibilidades, se cria muita possibilidade a partir da diversidade. Obviamente, se aumenta muito a complexidade. Então, a gente precisa trabalhar com essa dualidade de alguma forma. E o que de fato é a potência que a inovação e a experimentação traz para a gente? Que a gente explore novos caminhos. Que a gente possa, a partir da descoberta desses novos caminhos, gerar mais valor para a sociedade. Então, essas reflexões elas são importantes. Como o Padre Anderson provocou, eu vou trazer duas perguntas para vocês, mas não necessariamente as respostas para elas. A primeira vem de uma afirmativa do Philip Kotler, super referência na área de marketing, de que a gente vive em uma sociedade onde nunca houve tantas gerações diferentes trabalhando juntas. Por que isso é importante? Isso é importante porque a gente precisa construir pontes. A gente precisa entender, para interagir, meu filho sabe de metaverso muito mais do que eu. Ele me explica, ele me provoca, e ele tem 9 anos de idade. Não é a idade que traz o conhecimento, muitas vezes a própria experiência traz o conhecimento, e por que não somar? Por que não trabalhar junto? Por que não construir diálogos e conhecer essas diferentes culturas e promover convergência? Não tenho resposta, só tenho pergunta para essa discussão. A segunda é uma fala que me marcou muito, até recomendo que vocês acompanhem lá no ECOA, o Arthur Campella, no ECOA Inovação. Ele falou, na palestra dele, é um professor de Colômbia, de artes, música, nunca se falou tanto e nunca se escutou tão pouco. Se a gente não amadurecer modelos de escuta, a gente só vai nos separar, porque eu não vou compreender os diferentes pontos de vista. Então, o diálogo é fundamental dentro desse processo. E aí eu trago uma reflexão à luz da comunidade. Se a gente for olhar para plataformas e para ecossistemas de maneira geral, tem uma característica extremamente importante. A tecnologia acelera, a tecnologia tem uma característica de efeito de rede. A gente tem 2 caminhos a seguir. O primeiro caminho é um caminho mais individualista, que tem uma série de consequências que eu queria provocar vocês a refletirem. E o segundo caminho é um caminho mais coletivo. O que o individualismo traz? Ele traz um ponto de vista de extração de valor. É algo que muitas vezes só uma parte ganha ao longo daquele processo. Um processo coletivo é um processo de soma. Levada essa simples interpretação, quando a gente caminha quando a gente estuda efeito de rede, a gente vai ver que, na verdade, ao subtrair eu estou dividindo e ao somar eu estou multiplicando. Então, o efeito de rede traz uma potência que, se a gente não tomar cuidado na construção das estratégias que são aplicadas, o resultado pode ser muito, muito negativo. Então, a minha opção, com certeza, é caminhar para o contexto positivo e o contexto coletivo. Queria compartilhar com vocês 3 pilares, rapidamente, sobre as experiências que a gente vem desenvolvendo no entorno de futuro descentralizado. O primeiro pilar é o interagir. Eu até separei interagir num conceito de provocação. Não é colocar em ação e fazer acontecer. Fazer acontecer o quê? O diálogo, como a gente comentou,
estabelecer pontes, e cada vez mais a gente vai precisar estabelecer novas pontes, dada aí as diferentes gerações, os diferentes desafios, as diferentes necessidades, e compreender a cultura dessas partes. A partir do momento que eu tenho diálogo, eu consigo estabelecer modelos de confiança e transparência. A transparência vai ser cada vez mais necessária, até porque a diversidade vai trazer diferentes pontos de vista que, se não forem convergentes, vão precisar acompanhar de alguma forma. E o terceiro, e aí que a gente começa a desenhar as soluções, é sim o desenho de protocolos e acordos, o desenvolvimento de sistemas e a evolução a partir daí. Olha que existe muito mais trabalho aqui do que aqui, né? E a gente muitas vezes está olhando só para o desenho dessas variáveis. Já convergindo para o final, eu proponho que, de fato, muito impactado pelas discussões de sustentabilidade, muito impactado aí pela nossa atividade fim do Pacto Global pela Educação, que a gente redesenhe um pacto fraterno na construção desse futuro descentralizado. Uma provocação: a comunidade tem que estar acima dos indivíduos, as pessoas acima das empresas e a humanidade acima da tecnologia. Se a gente tiver esses três componentes, com certeza a gente consegue enfrentar os desafios que são apresentados, não são nem os novos desafios, e construir um futuro melhor para a nossa sociedade. Eu acho que é uma honra estar dividindo esse painel com vocês. A gente vai ter uma diversidade aqui muito bacana, que vai trabalhar com inovação aberta, vai trabalhar com a discussão do bem comum e interesse público, as sinergias e o modelo de construção de modelos privados que conseguem uma série de convergências, e, sem sombra de dúvida, um convite, uma provocação para que a gente transforme a nossa cidade, transforme o Rio de Janeiro a partir de um ecossistema de inovação pujante. Fica aqui o convite para os jovens, o convite para que a gente seja, de fato, agente de mudança desse processo, para que a gente possa fazer com esse processo de transformação, para que a gente possa construir redes e desenvolver experimentos nessas redes que tragam resultados concretos para a nossa sociedade. Quem sabe essas experiências nos darão asas e, como diz o nosso dilema, nada é pesado para quem tem asas. Muito obrigado e até breve.